Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Bruno Liman e seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo da série inaugural que eu intitulei como Sua Dose Semanal de Análise On-Chain. E bom, o nome já diz, né? Eu pretendo trazer a cada uma semana ou quem sabe até mesmo 15 dias tudo o que aconteceu de mais relevante dentro dos dados on-chain aí do mercado cripto. Então, sem muitas delongas, vamos de conteúdo e eu peço para você que está chegando agora, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curte esse vídeo e ativa o sininho porque isso vai me ajudar bastante. Eu confesso que eu ainda não tenho muito contato ainda com o YouTube, mas eu vou estar sempre trazendo aí, dando o meu melhor para trazer o melhor conteúdo para vocês aí referente a esse tópico. Beleza? Então bora de conteúdo. E bom, galera, eu sempre gosto de começar essa análise, né, dando um overview referente aos ETFs. Por mais que não seja um assunto on-chain, eu acho que é muito importante a gente entender como está sendo a dinâmica desses fundos, né? Começando pelos ETFs de Bitcoin, a gente percebe que no diário aqui, ele já acumula em torno de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias consecutivos aí de saídas, tá? De fluxo negativo. No dia que eu estou gravando esse vídeo, né, agora são 11, no dia 11 do 4, são em torno de 10 horas da manhã, ainda não teve o fechamento desse dia, né? Porém, provavelmente será uma semana aí no negativo, né? A não ser que a gente teve uma entrada superior no dia de hoje a 712 milhões de dólares, a gente vai fechar essa semana no negativo. O que me preocupa, na verdade, é quando a gente fala do mensal, tá? Porque no mensal a gente está caminhando para o terceiro mês consecutivo de saídas. A gente teve fevereiro com 3,5 bilhões de dólares em saídas, a gente teve março com 767 milhões e agora abril, né, pelo menos até o atual momento, 813 milhões de dólares em saídas. Claro, a gente ainda está no dia 11, então tem muita coisa para acontecer ainda, esse placar ainda pode ser revertido, mas me diz aí, deixa aqui no vídeo aqui, você acredita que esse mês a gente vai fechar os ETFs Spot Bitcoin no negativo ou no positivo? Deixa aqui o comentário. Um outro ponto interessante, saindo agora, entrando um pouco na questão de saúde da rede, tá? Recentemente, o hash rate do Bitcoin, o que é o hash rate, tá, galera? O hash rate é o nível de força computacional que aquelas máquinas, né, dos mineradores chamadas ASICs, né, elas estão despendendo para a rede, para minerar ali, né, os blocos de Bitcoin e receber a sua recompensa. E recentemente ali no dia, deixa eu dar um overview, tá? Fica mais fácil. No dia 4 de abril a gente bateu um novo recorde, um novo all-time high, só que foi um all-time high importante, porque a gente bateu a quantidade de 1 zeta-hash, tá? Quando a gente fala do hash rate do Bitcoin. Isso foi um recorde assim que nunca tinha acontecido. Até então, o último all-time high tinha sido no dia 1 de fevereiro, onde a rede tinha batido em torno de 980 exahashes, né? Então é um nível bem interessante porque a gente entrou na era do zeta-hash, né? Saímos da era do exahash para a era do zeta-hash. E o que isso significa em termos práticos, tá? Que basicamente aquelas máquinas, né, as ASICs, elas estão aí fazendo em torno de 1 sextilhão de tentativas por segundo para achar ali o número mágico para validar o bloco, né? Então nunca se esteve aí uma rede tão forte, tão robusta igual a rede do Bitcoin hoje está, né? Nunca esteve tanta energia despendida para essa rede, tá? E seguindo aqui, claro, né? Se o hash rate sobe, provavelmente a dificuldade de mineração também vai subir. E a dificuldade de mineração hoje também está em all-time high. Quando eu dou tiro zoom aqui do gráfico, a gente percebe o quão difícil está, né, minerar o Bitcoin hoje em dia, né? Cada vez mais a gente vê que isso está sendo um jogo para cada vez mais big players, tá? E um ponto interessante ainda falando sobre mineração, tá? É quando eu trago esse gráfico aqui que é o hash price. O que é o hash price? É basicamente quanto que os mineradores ganham por hash rate minerado, tá? E a gente percebe o quê? Que quando eu pego aqui, ó, vou pegar só o primeiro quarter aqui. No início desse ano, tá? Janeiro, dia 6 de janeiro, ali meados de 6 de janeiro, os mineradores eles estavam ganhando ali em torno de 60 dólares por exahash, tá? Que era uma média ali que eles estavam ganhando. E hoje, no atual momento, eles estão ganhando em torno de 42 dólares por exahash. Então, trazendo esses últimos três gráficos e vendo o que acontece, de um resumo, a gente poderia concluir que os mineradores eles estão trabalhando bem mais e estão recebendo menos, né? Então é um ponto de atenção que a gente tem que levar em consideração para esses players. E quando a gente olha aqui o net position desses players, né, que é basicamente se eles estão acumulando ou vendendo, a gente percebe que desde o dia 29 ali de março, né, desde o dia 30, 29 de março, esses players estão liquidando as suas posições, estão vendendo as suas posições. Claro que um volume ainda não preocupante, mas eles estão liquidando as suas posições. Vale ressaltar que recentemente, tá, quando a gente fala aqui do net position desses players, a gente saiu do maior período de vendas consecutivas deles, né, que começou ali em meados de novembro, tá, e foi terminar ali praticamente
novembro de 2023 e foi terminar quase ali em agosto, né, de 2024. Então foi um dos maiores períodos de liquidação para esses players. Como eles sofreram, né, nesse período ali, que era relativamente um bear ainda, tá? Seguindo aqui, falando um pouquinho sobre exchanges, corretoras, tá? A gente percebe que as corretoras elas seguem com o fluxo de saída, tá? A gente teve ali um início desse fluxo perto ali do dia 14 e 15 de agosto, tá? E esse fluxo se estendeu, a gente teve aqui 2 dias que a gente até achou que ia quebrar essa sequência de saídas, mas foram apenas 2 dias ali de entradas, né, de um net position positivo, né? E depois se estendeu. Então a gente segue ainda num dos maiores períodos de saída das corretoras, tá? E é claro que isso acaba impactando no quê? No balancete delas, né? Quando a gente fala das reservas das corretoras, a gente percebe aqui que segundo dados da Glassnode, as corretoras hoje detêm em torno de 2,6 milhões de unidades de Bitcoin dentro do seu balancete, que é o mesmo nível que, se a gente trazer aqui para o gráfico, que é o mesmo nível hoje de meados de novembro de 2018. Tá? Então, dos últimos 6, 7 anos, 8 anos, nunca teve tão poucos bitcoins dentro das corretoras. Claro que isso ainda não foi suficiente para a gente ver um impacto direto no preço de tela, mas é algo que a gente tem que levar em consideração. E esse gráfico aqui também é bem interessante porque esse gráfico ele mostra a reserva dos OTCs. O que é um OTC? Um OTC é basicamente o balcão que é onde os big players compram os bitcoins, tá? Um big player hoje que vai comprar, sei lá, 1.000 unidades de bitcoin, 2.000 unidades de bitcoin, ele não vai comprar, fazer o seu cadastro ali numa corretora e comprar por lá. Negativo. Ele vai comprar via OTC, porque se ele faz o cadastro na corretora, ele vai varrer o livro de ordens e vai acabar tendo um baita prejuízo, comprando cada vez mais caro e vai ter um impacto direto no preço. Então ele meio que faz uma venda casada dentro desses OTCs para que não tenha um impacto de preço e ele não saia ali no prejuízo, tá? E o que a gente percebe? Que hoje esses OTCs eles continuam em queda, tá? E atualmente aí a gente tem em torno de 128 mil unidades em OTC, tá? Pouquíssimo, né? Porque a gente está falando aqui de big players, caras que compram bastante, né, bitcoins aí. E se a gente traz um overview aí, vamos ver, sei lá, um ano atrás, tá? Em abril de 2024, a gente tinha uma média aí de 170 mil unidades de Bitcoin. Então a gente percebe que gradativamente esse balancete dos OTCs tem caído. E aí sim, se a gente percebe que os OTCs estão secando suas reservas, com certeza essa demanda pode vazar para uma corretora, para as exchanges. E aí sim a gente pode ver um impacto no preço, tá? Seguindo aqui, um ponto que eu achei interessante recentemente, né? A gente teve do dia 28 de janeiro até o atual momento um crescimento, digamos que exponencial, na quantidade de entidades que detêm de 1.000 bitcoins para cima. A gente está falando de big players, tá? A gente tinha em torno de 1.649 players que detinham pelo menos 1.000 bitcoins, né? E hoje, tá? No atual momento, a gente tem em torno de 1.721 players, um pouco mais de 1.720 players que detêm 1.000 bitcoins. Pode até parecer um aumento pouco, mas lembre-se, a gente está falando de players que detêm 1.000 unidades de bitcoin pelo menos. Então é muita grana, é muito dinheiro aí que esses caras detêm, tá? Seguindo aqui, a gente tem que falar também sobre os long term holders e os short term holders. Para mim dar um overview aqui, o que são esses players, tá? Um long term holder é basicamente todo player, tá, que segura a sua quantidade de Bitcoin ali numa carteira por mais de 155 dias, tá? Então, você segurou ali a sua quantidade de Bitcoin por mais de 155 dias, você se torna um investidor de longo prazo, um long term holder, tá? E por outro lado, o contrário disso, que é um short term holder, é todo aquele player, né, que segura os seus bitcoins até no máximo 155 dias, né? Então é o contrário dessa conta, né? Que é conhecido como os mãos de alface, digamos assim. E por que esses players são importantes? Porque, por exemplo, long term holders, eu vou mostrar no próximo gráfico, eles são investidores muito estratégicos, eles liquidam suas posições nos melhores momentos, né? E acumulam também nos melhores momentos. E olha que interessante, desde o dia 22 de fevereiro, esses players voltaram a acumular Bitcoin. Voltaram a acumular e do dia 22 até o momento esses caras estão aí com pouco mais de 310 mil unidades de Bitcoin. Então nunca eles estão acumulando de maneira forte, né? E perceba, eles estão acumulando enquanto o preço está caindo, porque de fevereiro para cá a gente sabe que o preço, né, tá caindo bastante. Então eles estão comprando aí essa queda, né? Estão comprando o dip, né, que a galera brinca, né? E olha que interessante esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui ele mostra o total supply, né, na mão desses long term holders, né? O total supply de Bitcoin na mão desses caras. E olha que interessante quando a gente pega os últimos 2 ciclos aí, né? 3 ciclos contando com esse. 2017 e 2018, a gente teve aqui
2021, né? E a gente percebe, quando essa linha laranja está caindo, significa que esses caras estão liquidando suas posições. E quando ela está subindo, significa que esses caras estão acumulando suas posições, né? Acumulando mais bitcoins. E olha que interessante, conforme o Bitcoin lá em 2017 ia batendo seu all-time high, ia buscando seu all-time high que foi na casa dos 20 mil dólares, o que esses caras iam fazendo? Seu DCA de venda. Eles iam vendendo estrategicamente, realizando lucro, tá? E depois, quando o Bitcoin bateu ali o seu topo, o que eles voltaram a fazer? Acumular enquanto o Bitcoin caía. Tá? E foi assim. E aí a gente teve ali o ciclo de 2018, Bitcoin caindo pra caramba. E o que esses caras fizeram? Acumularam como nunca, até. E aí chegou lá 2021, que a gente teve nosso topo duplo lá, que o último foi na casa dos 69 mil dólares. O que esses caras fizeram? Voltaram a liquidar suas posições, realizar o lucro, né? E no atual ciclo, quando a gente traz para o nosso atual ciclo, a gente percebe que esses players eles tiveram ali dois movimentos de acumulação. O primeiro aconteceu em meados ali de julho ali de 2024, né? Quando esses caras começaram a acumular bastante, enquanto o preço do Bitcoin ele estava estável, estava meio que caindo, né? Conforme o preço do Bitcoin ia buscar o seu primeiro all-time high, superar o all-time high de 69 mil dólares que foi do ciclo de 21, esses caras começaram a liquidar suas posições. E aí conforme o Bitcoin ia buscar o 100k, né? Eles liquidaram totalmente. E olha que interessante o que eles estão fazendo agora, conforme o último indicador que eu mostrei para vocês, eles voltaram a acumular Bitcoin. Então percebe como esses caras são estratégicos nas suas compras e nas suas vendas, né? Então são players que a gente precisa seguir. Ah, Bruno, mas pô, por que eles estão comprando agora? Faz sentido, né? O Bitcoin caindo e tudo mais. Será que não seria melhor às vezes liquidar todas as posições? Galera, isso daqui mostra o realized price desses caras. O que é um realized price? É basicamente o preço médio no qual eles compraram, né, Bitcoin. E perceba, o realized price desses caras está na casa dos 24 mil dólares. Então esses caras, mesmo com o Bitcoin aí na casa dos 80 mil dólares, esses caras estão com mais de 3x de lucro. Então perceba como esses caras são bem estratégicos, tá? E pro outro lado, olha que interessante esse comparativo que fica até mais fácil da gente, né, entender, que são os short term holders, né? Short term holders é a mesma coisa, eles são os compradores de topo, os mãos de alface. A gente pega o ciclo de 2017, conforme 2017 ia subindo ali, o Bitcoin ia subindo, o que eles faziam? Iam comprando conforme o preço ia subindo. Movido pelo FOMO, pela ganância e tudo mais. E aí o Bitcoin bateu o topo histórico, começou a recuar, o que eles faziam? Começavam a liquidar suas posições no prejuízo, tá? Aconteceu isso em 2017, aconteceu naquele pequeno rally que a gente teve em 2019, aconteceu no ciclo de 2021, ó, mesma coisa, e aconteceu recentemente ali, perto do halving, né, em 2024, e no atual momento, eles compraram ali, foram comprando Bitcoin enquanto o Bitcoin ia batendo 100 mil dólares, comprando ali, e olha o atual momento, eles estão liquidando, tá? Liquidando no prejuízo. Ah, Bruno, mas estão no prejuízo mesmo? Então aqui, ó, olha aqui o realized price desses caras. Tá na casa dos 92 mil dólares e o Bitcoin tá na casa dos 79 mil dólares. Então esses caras estão no prejuízo e estão liquidando, ou seja, estão liquidando no prejuízo. Então é uma parada muito interessante que você tem que ter em mente sobre long term holders e short term holders, porque faz muito sentido ali, tá? Seguindo aqui, esse indicador é bem bacana porque ele mostra a quantidade de Bitcoins on-chain comprados em quais zonas de preço, né, em quais faixas de preço eles estão comprados, tá? No atual momento, essa faixa cinza aqui é onde nós estamos, né? Então, a gente está aqui na casa dos 82 mil dólares, a gente percebe que a gente tem em torno de 358 mil unidades de Bitcoin compradas nessa faixa, tá? É uma boa compra, né? A gente percebe que é um candle bem grande, né? Talvez ali no top 10 dos maiores candles aqui do gráfico, tá? Só que a gente percebe dois pontos aqui. Primeiro, o maior candle aqui está na faixa dos 97 mil dólares. A gente tem em torno de 624 mil unidades de Bitcoin compradas nessa faixa. E até então, o que esse gráfico nos traz é que são players, né? Porque eu acompanho esse gráfico todo dia e ele não se movimenta. Então isso mostra que são players com uma convicção muito alta relacionada ao Bitcoin. Porque eles estão no prejuízo. Esses caras compraram 97 mil dólares, né? A gente está falando aí de um prejuízo interessante para esses caras, né? Mas eles não estão liquidando as suas posições, né? E a segunda maior candle aqui que a gente pode considerar é o Bitcoin na faixa dos 16 mil dólares, tá? Alguém se lembra aí o que aconteceu quando a última vez que o Bitcoin bateu 16 mil dólares, né? Deixa aí nos comentários, mas eu já vou falar aqui para vocês que foi no crash da FTX, tá? Então a gente percebe que ainda tem muita gente no lucro, tá? No lucro, num lucro muito considerável ali, visando que comprou a 16 mil dólares, né? E aí esse gráfico é interessante porque se esses candles começarem a descer, significa que esses players estão liquidando suas posições, então tem que ficar bem de olho nesse gráfico aqui, tá? Seguindo aqui, falando um pouquinho sobre indicadores de ciclo, né? A gente tem o mais famoso aí, que é o MVRV, né? Que é o Market Value pelo Realized Value, né? Que ele basicamente pega o market cap total do mercado do Bitcoin, né? E faz ali com o preço realizado dele, né? E mostra se
os players estão como um todo no lucro ou estão como um todo no prejuízo, né? O 1 é neutro, abaixo de 1 é prejuízo, e quanto maior acima de 1, mais no lucro esses players estão, tá? E o que a gente percebe? Que o topo desse indicador foi em meados ali de dezembro, né? Quando ele bateu em torno de quase 3,5, tá? E no atual momento, né, a gente percebe que o indicador está indo cada vez mais caminhando para baixo. Ele chegou a bater 1,5 praticamente, né? Que foi no dia 8 de abril. Então é um ponto bem interessante da gente se analisar. Será que o indicador ele vai voltar e renovar uma nova máxima? Ou 3,5 foi realmente o máximo que esse indicador alcançou? Então tem que levar muito em consideração isso, tá? Um outro indicador famoso também de ciclo é o NUPL, né? Que ele mostra o lucro não realizável. O quanto dos players estariam no lucro se eles liquidassem todas as posições aí no atual momento. E a gente percebe que é a mesma coisa. Ele teve um pico ali, né, em 0,63 ali, e também em meados de novembro para dezembro, né, que foi aquela euforia toda que a gente viveu após o anúncio do Trump e tudo mais, né, da eleição ali, né, e hoje ele se afasta bastante ali do último topo, né, ele chegou a bater 0,42 também no dia 8, tá? Então, mais uma vez, esses indicadores bateram topo ou estaremos ali buscando novas máximas, tá? Então tem que levar muito em consideração isso. Seguindo aqui, tá falando um pouquinho sobre os indicadores técnicos que trabalham com médias móveis, tá? A gente tem os dois mais famosos que são, o primeiro, o múltiplo de Mayer, que ele trabalha com uma única média móvel de 200 dias. E a situação desses indicadores também não são das melhores, né? A gente percebe que o múltiplo de Mayer aqui, o preço, ele caiu abaixo da média móvel de 200 dias. E toda vez que, normalmente, quando isso acontece, significa períodos, né, relativamente de baixa, que é o que a gente está vendo, né? Claro, que a gente leva em consideração aqui a última vez que isso aconteceu, que foi em meados ali de setembro, ali, que o indicador ficou um bom período de julho até setembro ali abaixo dessa média móvel, né? O Bitcoin estava na casa ali dos 57 mil dólares e depois todo mundo sabe o que aconteceu. O Bitcoin foi buscar 100 mil dólares, tá? Então, levar em consideração isso. E quando a gente olha aqui o fator do múltiplo, ele está abaixo de 1, né? Ele está em 0,8, que também é um ponto de bastante atenção, tá? E também a gente tem aí o Bicycle Top, que é um indicador um pouco mais elaborado, porque ele trabalha com duas médias móveis. Ele trabalha com uma média móvel mais curta, que é a de 111 dias, e ele trabalha com uma outra média móvel mais longa, que é a de 350 dias por 2, tá? E olha que interessante, esse indicador é muito bacana quando a gente fala de ciclo, tá? Nos topos de mercado, a gente sempre viu um cruzamento dessas duas médias móveis, né? Elas dando praticamente um beijinho ali, né? Isso aconteceu em 2017, isso aconteceu em 2021, só que no nosso atual ciclo, isso não aconteceu. E além disso não ter acontecido, agora a gente está abaixo da média móvel de 111 dias. Então, será que esse indicador quebrou? Ou será que ainda veremos esse famoso beijinho dessas duas médias móveis, né? Um ponto da gente levar em consideração, tá? Falando um pouquinho também sobre a quantidade de supply em prejuízo, tá? Em perca aqui, quando a gente coloca em dólares, a gente percebe que no dia 6 de abril a gente bateu all time high, com cerca de 400 bilhões de dólares no prejuízo, tá? Então, realmente é uma queda, é um ponto bem de atenção, que mostra também a questão do FOMO, porque na minha percepção o Bitcoin ainda não caiu muito, tá? A gente tá falando do Bitcoin na casa dos 80 mil dólares, tá? E, pô, isso mostra o quê? Que muita gente entrou no FOMO, entrou com o Bitcoin ali provavelmente na casa dos 100 mil dólares, que foi onde teve aquela euforia muito grande, né? Então é um ponto de levar em consideração também, tá? Quando falando um pouquinho sobre indicadores de sentimento, a gente percebe que o Fear and the Greed, né, que é o indicador mais famoso de sentimento aí, ele bateu 25 pontos em extremo medo, tá? Ontem ele estava só em medo, né, em 39 pontos, a gente teve um recuo ontem, né, um respiro, digamos assim, né? Mas hoje ele já voltou aí a recuar para o patamar de extremo medo, tá? Falando um pouquinho sobre volatilidade, aqui o Open Interest. O que é o Open Interest, tá, galera? É a quantidade de contratos futuros abertos no Bitcoin. Lembrando, ele não é um indicador bullish ou bearish, porque é a quantidade de contratos futuros como um todo. Pode ser contratos em long e contratos em short, tá? A gente percebe que o Open Interest ele teve o seu pico, né, lá em meados de dezembro, na casa dos 70 bilhões de dólares, tá? E aí a gente teve um forte recuo, chegando em março ali com quase 45 mil dólares. E no atual momento a gente está começando a ver o mercado voltando a se alavancar, né? Hoje a gente está na faixa dos 55 bi, tá? Então é um indicador que ele é um indicador de volatilidade, né? Um indicador que, conforme esse indicador vai subindo, a gente pode perceber aí que provavelmente teremos alguns picos de volatilidade dentro do mercado, tá? Falando agora da nossa querida Ethereum, né? Querida para uns, odiada para outros, né? Digamos assim.
O Ether, tá? Ele tem aí sofrido bastante. Quando a gente pega o ETF de Ether, dá uma olhada aqui, tá? No semanal, a gente está na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas consecutivas de saída. E provavelmente a gente vai fechar essa semana também de saída, porque eu acho muito difícil reverter. E a gente percebe que as saídas são grandes, mas as entradas são praticamente nulas, né? A gente está falando, pô, a gente tem saídas de 38 milhões e entradas de 2 milhões, 6 milhões, 4 milhões. E recentemente, olha isso daqui, galera. O Ether teve em torno de 16 dias consecutivos de saídas, tá? E um dia ainda no zero, tá? Então, realmente parece que não tá tendo tração nos fundos de Ether. Quem sabe com essa atualização da Pectra e uma aprovação do possível stake aí dentro dos ETFs, isso possa mudar, tá? E alguns dados aqui referente ao Ether, daqui não, que é bem interessante da gente ver, tá? A porcentagem de endereços detentores de Ether, tá? No lucro, dá uma olhada nisso daqui, galera. Chegou a bater 32%, tá? Ou seja, apenas 1/3 dos detentores de Ether, das carteiras detentoras de Ether, estão no lucro, tá? Deu uma subidinha aí com esse respiro do mercado, chegou a bater 39%, mas já voltou aí para casa dos 33%. Isso é muito preocupante, tá, gente? Uma outra coisa também do Realized Price, o preço médio do mercado, tá? Em relação ao Ether, tá? O preço do Ether caiu abaixo do Realized Price e tá bem abaixo mesmo. A gente vê que o Realized Price do mercado tá na casa dos $1.995 e o preço agora do atual do Ether tá 1.551, tá? A última vez que isso aconteceu para valer foi em meados ali de janeiro de 2023. A gente tinha acabado de passar pelo crash da FTX, que foi em meados de novembro de 2022, tá? Então, algo bem preocupante pro Ether, tá? E por último que eu queria falar de Ether aqui, tá, galera? Aqui a gente mescla aqui a inflação de Ether desde o merge, né? Desde a atualização do merge, né? E a gente percebe que todos os Ethers que foram queimados, eles já voltaram a ser mintados, tá? E hoje o Ether está com uma inflação de 0,05% ao ano, tá? Claro que quando a gente compara com o Bitcoin é bem pífia, né? Quando a gente, deixa eu colocar nos 7 dias aqui que eu acho que a gente consegue ter um panorama melhor. Ainda tá abaixo do Bitcoin, mas é algo que a gente tem que levar em consideração, né? Porque todos aqueles Ethers que foram queimados desde esse período do merge já voltaram e foram mintados ainda mais, né? Então a atividade na rede está bem ruim, e ainda mais com toda essa quantidade de segundas camadas e tudo mais, tá? Alt Season Index, né? E aí eu pergunto, vocês ainda acreditam numa Alt Season? Comenta aqui embaixo, aqui, deixa eu comentar aqui. Porque o Alt Season Index bateu 14 pontos. A última vez que isso aconteceu aqui, galera, foi em meados de julho de 2024, tá? Menor nível aí, tá? Dos últimos, sei lá, 10 meses aí, digamos assim, tá? E aí é aquela, será que fez fundo? Vocês acreditam que vamos ter aí, né, uma Alt Season? Quando a gente olha esse gráfico aqui, a gente percebe que apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tokens aí performaram melhor que o Bitcoin, tá? Sendo que apenas 2 ficaram positivos, que foi o MantraDAO e esse GT aqui, que eu nem lembro o que é, tá? Então tá bem cruel aí quando a gente fala de Alt Season, né? E um ponto interessante que eu queria trazer aqui é o Total 2, tá? Que mede toda a capitalização de mercado do mercado cripto, tirando o Bitcoin, tá? E olha que interessante, né? A gente percebe que... Vamos pegar o primeiro quarter aqui, tá? Desde o início de janeiro aqui, vamos ver aqui, ó, 2 de janeiro, deixa eu colocar a reguinha pra gente aqui, fica mais fácil, vou pegar do dia 5 aqui que fica mais fácil. Do dia 5 de janeiro aí a gente teve aí mais de 600 bi, tá, 600 bi expurgados aí, uma queda de 40% do mercado de altcoins, tá, então tá bem complicado aí quando a gente fala de altcoins. Falando um pouquinho sobre TVL, a gente percebe aí que nos últimos 7 dias praticamente todas as redes perdendo, tirando o Avalanche, né, e o fenômeno Hyperliquid, que depois daquela polêmica lá parece que conseguiu se recuperar e tá tendo novamente uma migração de capital para ela, tá? Até mesmo a Beratinha aí tendo aí um Heavis, né, que estava liderando aí a entrada de capital, tá? Falando um pouquinho sobre o volume de DEX aí por chain, a gente percebe que o volume tá bem pífio, tá, esse mês, né, tá bem baixo, né, comparado aos últimos meses. Pô, a gente teve ali em janeiro, né, só a Solana fazendo 260 bi. Hoje eu acho que se juntar tudo aqui, não dá 260 bi, né? Então a gente tem que ver, a gente percebe que tá realmente o mercado tá frio como um todo, tá? Falando aqui um pouquinho sobre stablecoins, a gente viu aí o primeiro declínio, né, nesses últimos 7 dias aí no supply de stablecoins, no market cap de stablecoins, né. Claro que a gente ainda está próximo do all-time high, se não me engano o all-time high foi em 235 bi, né, então a gente está bem próximo ainda, nada para se preocupar, mas a gente viu o primeiro declínio aí que a gente não via eu acho que pelo menos em um mês aí, tá. Falando sobre a migração aí, a entrada de capital, o fluxo de capital nos últimos 7 dias, a gente tem aqui essa Orderly liderando.
Polygon liderando aí, né, o que assusta, né, o que eu não faço ideia do que tá acontecendo ali na Polygon, seguido pela Base, tá? E o maior saída aí continua Ethereum, Solana e Beratin, tá? Com uma saída pífia também, bem pequena, tá? Falando aí, também saindo um pouco de on-chain, falando aí, né, o nosso querido ouro segue batendo o all-time high. Tem gente aqui que tá posicionado em ouro? Comenta aqui no vídeo aqui, deixa aí no vídeo aí. Você já comprou ouro aí? Tem aí ouro tokenizado ou ouro normal? Porque, galera, tá incrível o que o ouro tá fazendo, batendo 3.230 dólares a onça Troy. É absurdo o quanto que o ouro cresceu. Se a gente pega aí, vamos colocar aqui, ó, vamos plotar aqui pra gente do dia 1 de janeiro até o atual momento. O ouro teve 24% de valorização, galera. O ouro tá batendo tudo. O que vocês acham que bate primeiro, galera? Quem que vocês acham que bate 4 mil dólares primeiro? O ouro ou o Ethereum? Comenta aqui embaixo, deixa aí no vídeo, tá? Falando também sobre os principais setores aqui, tá? Dos principais setores aí dentro do mercado, a gente percebe que os que estão recuperando aí nesses últimos 7 dias é o setor de AI Agents, tá? NFT também vem em segundo lugar e GameFi em terceiro lugar, tá? Falando ainda de altcoins, esse gráfico aqui mostra as principais altcoins que estão sendo depositadas, tá, nas exchanges. A gente percebe que Comp está liderando, Matic ali em segundo lugar, até um pouquinho de BTC também, tá, e dentre essas outras aqui, tá. E por último que eu queria trazer é o querido Pump Fun, né, querido para uns, odiado para outros, né. A gente percebe que o volume começou a voltar, né, a galera começou a criar novos tokens ali, e estamos aí com uma média aí de 20 a 30 mil tokens sendo criados ali por dia no Pump Fun. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Comenta aqui o que vocês achou, é o meu primeiro vídeo aí pro YouTube. Me diz aí o que vocês querem ver demais aí, o que vocês acham que eu preciso melhorar, tá? E não se esqueça de curtir, deixar o seu like, se inscrever nesse canal e ativar o sininho porque ajuda bastante, tá? Eu posto também análises diárias lá nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição também. E é isso, galera. Nos vemos então na semana que vem, ou daqui 15 dias, quem sabe aí o que vai acontecer, com mais uma análise semanal on-chain. Beleza, galera? Tamo junto e valeu!